Bíblias em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, nós vamos ler dos versos 14 até o verso 21. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, os versos 14 ao 21. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, você já conheceu pessoas que conhecem muito a respeito da Bíblia, que têm profundo conhecimento a respeito do cristianismo, da fé cristã, porém não consegue praticar nada do que conhece das Escrituras? Você já se deparou com pessoas assim que têm profundo conhecimento, no entanto, não conseguem colocar em prática aquilo que conhecem das Escrituras? Sabem o que Deus quer que seja feito, no entanto, não conseguem fazer. Você já se deparou com pessoas assim? Tem pessoas assim no seu convívio? Tais pessoas, apesar de todo o conhecimento, apesar de algumas serem até bem-sucedidas, são pobres. Pobres espiritualmente. É assim que nós identificamos a pessoa que, diante de tamanhas riquezas que Deus oferece, não consegue apropriar-se de nada disso e viver isso. São pessoas pobres espiritualmente. E não é esse tipo de vida que Deus quer para nós. Deus quer para nós uma vida abundante. João 10 diz isso, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cristo quer nos dar uma vida abundante. E Paulo, na carta aos Efésios, ele destaca muito isso. As riquezas que nós temos em Cristo. Paulo vem falando sobre isso desde o capítulo 1, das riquezas imensuráveis que nós temos em Cristo. Cristo não quer para nós uma vida rasa, pobre espiritualmente, mas Ele quer nos fortalecer espiritualmente. E nós temos condições de experimentar isso, mas para que isso seja possível, e para que o Senhor seja glorificado, que os propósitos dele sejam concretizados na sua e na minha vida, nós precisamos que Cristo atue profundamente no nosso coração. Usando as palavras de Paulo, que Cristo habite ricamente no nosso coração. Porque assim, nós sairemos de um estágio de pobreza para riqueza espiritual em Cristo. E para isso nós necessitamos também da atuação do Espírito Santo, da iluminação, da motivação que nos vem pelo Espírito Santo de Deus. E esse texto nos mostra um pouco disso. Esse texto é uma oração do apóstolo Paulo, é uma oração preciosa que Paulo faz pela igreja de Éfeso, pelos irmãos, pelos efésios. E aqui, essa oração é registrada nas Escrituras. E à medida que essa oração é registrada nas Escrituras, nós temos aqui o conteúdo dela, nós percebemos que o fato de ela ter passado para a eternidade, registrado nas Escrituras, tem um propósito de Deus. Deus tem, através desta oração, propósitos para nós. Esta oração revela muito bem desejos de Deus.
para a nossa vida. Desejos de Deus para a sua vida. E é isso que nós percebemos aqui nesse texto. Desejos de Deus para a sua igreja hoje. Para nós, que somos igreja do Senhor também. Irmãos, analisar o conteúdo das orações é algo interessante. Analisar não só o conteúdo, mas a intensidade das orações, como elas são feitas, é algo interessante, porque isso nos ajuda a descobrir quais são as principais ambições, os principais anseios do coração daquele que ora. Repare bem, quando você observa as orações e a intensidade com que elas são feitas, você consegue identificar naquele que ora quais são os seus principais anseios e ambições. Porque a oração, ela expressa um desejo nosso. Quando oramos, nós externamos nosso desejo. E essa oração de Paulo não é diferente. Expressa o seu desejo para os Efésios e expressa também para nós os desejos de Deus para a nossa vida. Veja, irmãos, que aqui nós podemos aprender alguns destes desejos de Deus para a nossa vida. Deus quer que sejamos fortalecidos no poder do Espírito Santo. Este é o primeiro grande desejo de Deus, que você seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Veja que, se a gente avançar um pouquinho do verso 14 e 15, vou saltar ele propositadamente, vou para o verso 16. Quero que você vá comigo até o verso 16 e olhe o que está escrito. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. Olha só, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser. Aqui no verso 16, nós temos o início do conteúdo dessa oração. E a primeira parte desta oração, Paulo chama a atenção exatamente para o ponto mais importante do homem, para o íntimo do cristão. Ou seja, ele está chamando a atenção para o coração. É o centro do homem, é o centro do crente, é de onde partem suas emoções, os seus desejos. Isso faz sentido, irmãos, porque é esse o local que sempre Deus olha. Este é o local que Deus primeiro olha, o coração. Não é assim? Quando nós olhamos nas Escrituras, Novo e Velho, Antigo e Novo Testamento, é assim. Quer ver um exemplo disso? As crianças que estão aqui vão se lembrar. Quando o Senhor manda Samuel ungir um rei para si, não é? Samuel vai lá escolher um rei, e aí ele chega lá na casa do pai de Davi, do Jessé, e aí o Jessé prontamente vai trazendo os filhos dele, primeiro começa pelo maior, o mais forte, e aí Samuel diz o quê? Não é esse. E aí vem mais um, também não é esse. E vem mais outro, não é esse. Acabaram-se, não, ainda tem mais um. Ele está lá cuidando das ovelhas, e aí então ele traz Davi, talvez fosse o mais mirradinho dos filhos de Jessé. E aí Deus diz, é esse. E o que diz a palavra do Senhor nesse texto? Porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Esse é o primeiro lugar que Deus olha. O coração. E por isso é tão importante o que Paulo está chamando a atenção já no verso 16. Primeiro, Deus olha o coração. E o primeiro desejo que nós vemos aqui é que sejamos fortalecidos exatamente nesta parte tão importante. Fortalecidos com o quê? Com poder. E quem é que dá esse poder? Que tipo de poder é esse? Poder do Espírito Santo. Paulo pede que o Senhor dê poder aos Efésios, poder do Espírito Santo. E que tipo de poder é esse? Paulo está pedindo algo que ele já vinha recebendo do Senhor. É o poder que faz com que um homem que está preso, Paulo estava preso, um homem que está a ponto de a qualquer momento ser condenado e ser morto. Poder que faz com que um homem que está cheio de necessidades momentâneas, necessidades físicas, como Paulo tinha ali na prisão, poder que faz com que um homem que tinha todas essas necessidades não olhasse para si mesmo, mas olhasse para a necessidade dos irmãos e orasse pela igreja, orasse pelos Efésios, pedindo que o Senhor concedesse a eles poder do Espírito Santo,
porque eles precisavam disso. Era algo que Paulo já vinha recebendo do Senhor. Veja, irmãos, poder que faz com que um homem cheio de necessidades não peça nada para si, mas peça pelos outros. Com que ele não se preocupe com necessidades materiais, mas se preocupe com necessidades espirituais. Era isso que preocupava Paulo. Não era a necessidade de comida, ou bebida, ou roupa, ou estar em liberdade. O que ele se preocupava era em ver aqueles irmãos serem cheios do poder do Espírito Santo. Era esse o anseio de Paulo, era essa a grande preocupação de Paulo. E é curioso perceber como Paulo estava preso. Eles poderiam muito bem, Roma poderia prender Paulo, mas não poderia calá-lo. Poderiam muito bem acorrentá-lo, mas mesmo assim, Paulo poderia orar. E é isso que ele faz. Ainda preso, nada impede que ele ore. E é isso que ele faz com grande ousadia e uma oração preciosa. Estudando esse texto em alguns comentaristas e outros pregadores, Martin Lloyd-Jones, um grande pregador do século XX, ele diz que sobre essa oração de Paulo ele já tinha feito 17 sermões. E ainda não tinha entendido completamente o texto, ainda cabia mais estudos a respeito dessa oração de Paulo, uma oração poderosa, onde ele pede poder do Espírito Santo para a igreja do Senhor. Ele ora de acordo com a vontade de Deus, porque era essa a vontade de Deus para a sua igreja, que o seu povo fosse fortalecido com o poder. Ele ora de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, isso revela para nós um fato importante. Nós precisamos, para ter este poder do Espírito Santo, andar com essas duas coisas juntas: palavra e oração. Nós precisamos desses dois caminhando juntos: leitura da palavra e oração. É isso que precisamos, e era isso que Paulo tanto fazia. E ele diz: por essa razão, meus irmãos, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Paulo se coloca de joelhos diante do Senhor. É assim que começa o verso 14. Quando ele diz por essa razão, qual razão? A razão é o que vem antes, é o que vem no início do capítulo 3. Qual a razão? A razão é a maneira graciosa, a maneira bondosa, poderosa como Deus agiu na sua igreja, juntando ali pessoas tão diferentes, quebrando barreiras entre gentios e entre judeus e formando um povo só, o corpo, que é a sua igreja. Por essa razão, por Deus agir de maneira tão graciosa e tão poderosa na vida da sua igreja, Paulo se põe de joelhos a orar por essa igreja, para que eles sejam revestidos de poder do Espírito Santo. Agora, veja bem, o texto diz que ele se coloca de joelhos. Essa posição de se colocar de joelhos não quer ensinar a nós que devemos sacralizar a oração de joelhos. Agora nós só podemos orar de joelhos. Não é isso. Não é isso que as Escrituras estão nos ensinando nesse aspecto. As orações, elas são respondidas independente se você está orando de joelhos, de pé, sentado, ou até mesmo deitado, como nós temos nas Escrituras, orações que foram feitas deitado. O que é óbvio aqui, irmãos, não é que essa é a única maneira de se orar, mas o que o texto quer destacar é a reverência de Paulo, é a maneira como ele se achega diante do seu Deus com intensidade para orar, com devoção para orar. Não é a forma que está sendo enfatizada, mas é a devoção daquele que ora. É a maneira como o seu coração se achega diante de Deus. Veja bem, irmãos, eu também não estou dizendo a vocês que vocês podem orar de qualquer jeito, de maneira desleixada, de maneira relaxada. Também não é isso. Lembremos sempre que nós estamos diante daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está exaltado no alto e sublime trono, e nós não podemos nos achegar de qualquer maneira diante dele, de maneira desleixada. Portanto, o que importa não é efetivamente a forma, mas como o nosso coração se achega diante de Deus. E Paulo se coloca aqui com todo o seu coração, com toda a reverência diante do Senhor. Veja, ele pede que os irmãos sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo. E para receberem isso, eles precisam de, assim como Paulo, andar com palavra e com oração.
necessitamos deste poder, irmãos. Nós também necessitamos deste poder. É desejo de Deus para nós que também sejamos fortalecidos com o poder do Espírito Santo. E nós necessitamos deste poder porque nós somos fracos. Nós necessitamos deste poder porque o diabo, nosso adversário, não brinca em serviço. Nós necessitamos deste poder, irmãos, porque o diabo é astuto. Nós necessitamos deste poder porque nós dependemos do Senhor para a nossa santificação. Portanto, nós dependemos deste poder, precisamos, é desejo de Deus para a nossa vida, que sejamos revestidos com o poder do Espírito Santo. Deus não quer raso, Deus não quer algo superficial para nós, mas Ele quer nos revestir com o poder do seu Espírito Santo. E não só isso, o texto continua, e se a gente continuar lendo, a gente vai perceber, verso 16, ele disse: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Veja o verso 17, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Esse é o segundo desejo de Deus para nós, que Cristo habite no nosso coração. A princípio você pode pensar, mas pastor, essa oração aqui não é necessária, pois se os efésios já são crentes, se eles já eram crentes, ora, Cristo já habitava no coração deles. Então, qual é a razão de ser desta oração de Paulo, já que Cristo habita no coração de todo crente? A questão aqui, irmãos, não é Cristo habitar ou não no coração. A questão aqui posta por Paulo é intensidade. Com que intensidade Cristo opera na nossa vida? Com que intensidade Cristo estava operando na vida daqueles irmãos? Portanto, não é necessariamente a presença de Cristo, mas é a intensidade com que Ele opera. Paulo, então, pede que Cristo habite ricamente no coração destes irmãos, com intensidade, irmãos. O verbo grego utilizado aqui para a expressão habitar, o verbo que Paulo utiliza aqui, significa estabelecer-se em um lugar com ânimo, com um objetivo definitivo, permanente. Não é uma habitação temporária, não é aquela casa alugada que logo você vai sair de lá, não, é aquela moradia fixa, que você não quer ir embora de lá nunca mais. É assim que Paulo está orando, ele pede que o Senhor habite permanentemente no coração daqueles irmãos. É esse o pedido, uma habitação permanente. Resumindo aqui, irmãos, as palavras de Paulo, o que ele quer é que aconteça uma habitação cada vez mais intensa, uma atuação de Cristo cada vez mais intensa no coração dos efésios e, evidentemente, nos nossos também, não só nos deles. Irmãos, isso significa que Paulo está pedindo que Cristo reine no coração desses irmãos. A grande verdade é essa. Cristo não quer só estar presente, como Ele está na vida de todo crente, mas Ele quer reinar. Ele quer atuar de maneira intensa, de maneira poderosa, como um grande rei em nossos corações. Ele quer ocupar todo o nosso coração, de modo que nada mais seja preenchido por qualquer outra coisa que não seja Ele. Cristo quer estar presente, Cristo quer habitar, mas para que Cristo esteja presente, para que Cristo esteja habitando com essa intensidade o nosso coração, algumas coisas precisam cair fora de lá, algumas coisas precisam sair. Veja, irmãos, que a Bíblia aqui compara o nosso coração como uma casa, a sua vida como uma casa que Cristo quer habitar. Mas para que Cristo habite e seja uma casa confortável para Cristo, algumas coisas precisam ser limpadas, tiradas de lá. Não pode ficar como a minha casa está atualmente, com um monte de entulho, lixo, pó, algumas coisinhas por jogar fora, outras para doar para alguém. Não, Ele quer uma casa limpa, Ele quer uma casa confortável. Cristo quer habitar no seu coração,
de maneira completa, de maneira permanente. Mas não é só este o desejo de Deus para nós. Não era só este o desejo de Paulo para os Efésios. Ele ainda pede mais. Ele deseja que conheçam mais do amor de Cristo. E este é desejo de Deus para nós também, que conheçamos mais do amor de Cristo. Talvez esse seja o grande pedido desta oração. Veja aí na sua Bíblia, verso 17. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Conhecer o amor de Cristo. Esse é o grande desejo de Paulo. E é o desejo de Deus para nós também. Paulo parece mudar de direção agora, porque na primeira parte ele estava preocupado com o coração, agora parece que ele está preocupado com as raízes. Ele usa aqui algumas figuras de linguagem, as figuras da botânica, né? Ele diz arraigados, né? A ideia de enraizados. Paulo quer destacar aqui arraigados. Essa expressão arraigados, ele toma emprestado da botânica aqui. Enraizados, ele diz. E alicerçados. Não precisa ser nenhum engenheiro para saber que o alicerce é a fundação, né? É o fundamento. Então, o que ele está chamando a atenção é que nós estejamos arraigados e alicerçados no amor de Cristo. O amor de Cristo é para Paulo aqui o solo no qual nós devemos fundamentar toda a nossa vida. A vida do cristão precisa estar edificada, fundamentada sob esse alicerce, o amor de Cristo. E é por isso que Paulo está orando aqui, para que eles conheçam o amor de Cristo. E é esse desejo de Deus para nós também, que conheçamos mais do amor de Cristo. Nos versos 18 e 19, a descrição que Paulo faz aqui é para deixar claro que o amor de Cristo é extremamente grande, para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Uma descrição completa, né? Normalmente a gente fala em altura, largura, comprimento, mas não de profundidade. Paulo aqui não quer deixar escapar nada. Que você conheça todo o amor de Cristo. Que você seja completado por este amor de Cristo. Esse é o desejo dele. É o desejo que eles conheçam a grandeza do amor de Cristo. Como o amor de Cristo é grande. O amor de Cristo é tão grande que nada e nem ninguém pode escapar do alcance desse amor. Essa é a ideia. Não há nada nem ninguém que esteja tão longe que não possa ser alcançado por este amor de Cristo. É um amor capaz de alcançar todos os povos, tribos, línguas, raças, nações, desde a queda do homem até a volta de Cristo. Este amor é grande o bastante para alcançar quem Cristo quer, em todas as épocas. Irmãos, a Bíblia, quando nos fala sobre amor, e João fala bastante sobre isso, João vai dizer que Deus é amor. João, por diversas vezes, se refere a Deus como sendo amor. E a manifestação mais clara do seu amor se dá no fato de seu filho, ele dar o seu filho para morrer por nós. Nós cantamos isso, tendo Cristo morrido por nós. Essa é a manifestação maior do amor de Deus por nós. Sendo que nós ainda não éramos nem justos, éramos pecadores, somos pecadores. E Cristo morreu por nós. Essa é a maior manifestação de amor. Não dá para medir o amor de Cristo, não dá para medir o amor de Deus, não dá para compreender tão grande amor. Mas pela sua graça, nós podemos conhecer o amor de Cristo, conhecer um pouco do amor de Cristo. Amor este que Paulo diz, excede todo entendimento. Mas talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que isso é tão importante?
Por que Paulo tinha esse desejo? E por que ele é desejo de Deus para nós também? Por que isso é tão importante? Porque o amor de Deus, irmãos, é a base de todas as nossas esperanças. Ele é a fonte e a realização da nossa fé. Tudo que nós temos em Cristo é a expressão desse grande amor de Deus por nós. Amor com que Deus manifestou de maneira tão grandiosa na pessoa do seu Filho. Nós não merecíamos esse amor. Ao contrário, nós merecíamos condenação, destruição, mas não merecíamos esse amor. Mas Deus assim amou. Irmãos, quando a gente observa isso, diante de um amor tão grande assim, diante de tantas riquezas que Deus coloca à nossa disposição através de Cristo, não tem como não expressar admiração, amor e louvor a Deus. Essa deve ser a nossa reação diante do Senhor, de adoração, de louvor e de amor ao Senhor. Eu quero contar um testemunho que eu li de Wilbur Chapman. Ele cita esse testemunho que foi dado por um homem em uma reunião de estudo que ele fez. E ele registra no seu livro. E ele registra assim: o homem contou: eu desci na estação de ônibus da Pensilvânia como um mendigo. E durante anos pedi esmola nas ruas para sobreviver. Um dia toquei no ombro de um homem e disse: ei, Senhor, pode me dar uma moeda? Assim que vi o rosto do homem, fiquei chocado ao constatar que era o meu próprio pai. E eu disse: Pai, você me conhece? Lançando seus braços em volta de mim e com lágrimas nos olhos, ele disse: meu filho, finalmente encontrei você. Encontrei você. Você quer uma moeda? Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Pense nisto. Eu era um mendigo, diz ele. Fui pedir 10 centavos de esmola ao meu próprio pai, enquanto ele, por 18 anos, esteve procurando por mim para me dar tudo o que tinha. Assim como o pai dessa história, Deus tem muito amor para nos dar. Muito, muito. Tem muito poder para nos dar. E o que te impede? O que te impede de reconhecer e de receber tudo o que Deus tem para você? O que te impede de se aproximar do Pai e receber tudo que o Pai, de maneira tão generosa, quer oferecer? O que está te impedindo hoje de voltar em direção ao Pai e receber? Bem, ele não para por aí. E ele acrescenta aqui na parte final do verso 19 algo interessante para a nossa edificação. Ele diz: para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É a parte final do verso 19. Que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Plenitude, plero, né? Tem até igrejas com esse nome, pleroma, plenitude de Deus. Essa palavra que Paulo utiliza com tanta frequência na sua carta e em outras cartas também, ela quer nos ensinar que ainda tem espaço dentro de você. Ainda há espaço para você crescer mais. Ainda há espaço para Deus acrescentar mais em você, trabalhar mais em você. E como indivíduos, nós devemos continuar a nos encher. Efésios 5,18 fala: enchei-vos do Espírito. A melhor tradução seria: ide enchendo-vos do Espírito. Ou seja, continuamente, ide vos enchendo do Espírito. Ainda há espaço para que você seja cada vez mais enchido do Espírito Santo. Deus quer isso para nós, que possamos ir nos enchendo ao ponto de atingir a plenitude de Deus. Essa é a ideia
expressa aqui, a plenitude de Cristo. É preciso ser preenchido por Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário esvaziar-se de si mesmo. Para que sejamos preenchidos por Deus, nós temos que ir nos esvaziando de nós mesmos. A ponto de que tenhamos tudo de Deus em nós e nada de nós mesmos. Essa é a ideia. E de enchendo de Deus, a ponto que Ele ocupe toda a tua vida. A ponto que não seja mais a tua vontade, mas a vontade do Senhor. Que seja a vontade dEle a nortear todas as suas decisões. Essa é a ideia do texto aqui. Vamos dar uma definição, talvez mais clara, da expressão plenitude. Eu diria que plenitude é a capacidade que temos de ficar cheios de Deus, até o limite. Cheios de Deus até o limite, mas sem deixar de ser humanos. Mas a plenitude de Deus, ela também aponta para o futuro, para uma manifestação do Senhor. Manifestação essa que João, o apóstolo, nos lembra. Na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 2, João escreve o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Essa é a ideia, que sejamos plenos de Deus. Bem, outro ponto importante que não podemos deixar passar batido aqui no texto, é que ele ressalta no texto que esse conhecimento do amor de Cristo deve se dar juntamente com todos os santos. Você reparou essa expressão? Está no verso 18. Para que vocês possam juntamente com todos os santos. O que isso quer dizer para nós, irmãos? Que esse enchimento, esse conhecimento do amor de Cristo, essa habitação rica, intensa de Cristo em nós, ela se dá no contexto de comunhão fraternal. Ela se dá no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Ela não se dá no isolamento. Ela não se dá sozinho, trancado no seu quarto, mas é aqui, no corpo, é na igreja que se dá esse fortalecimento em Cristo. É anexado, juntado ao corpo. O isolamento e a falta de comunhão, irmãos, comunhão com os crentes, com os outros irmãos, isso é um obstáculo à compreensão do amor de Cristo pelos homens. Os santos, como nós estudamos hoje na classe de catecúmenos, né? Assim são chamados os crentes, os santos, contam uns aos outros aquilo que Cristo tem feito nas suas vidas, contam as suas experiências com Deus. Isso enriquece, isso fortalece a fé um do outro. Por isso é tão importante estas descobertas e estas experiências serem compartilhadas dentro do corpo, porque aí há crescimento. O salmista, no salmo que nós lemos, no Salmo 66, ele diz isso no verso 16: Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que Ele fez por mim. É isso que nós fazemos dentro do corpo, nessa comunhão fraternal. Nós fazemos contamos uns aos outros o que Deus fez por nós. Isso é maravilhoso, irmãos. É nesse contexto de comunhão que se dá o enchimento com o Espírito, se dá o fortalecimento na fé, que se dá a habitação poderosa de Cristo em nós. É desejo de Deus para a nossa vida isso. E por fim, é desejo de Deus para nós que o glorifiquemos. Devemos glorificar a Deus, porque esse é o seu desejo. A Bíblia, desde o Antigo Testamento, Gênesis até Apocalipse, ela vai falar sobre isso, sobre a glória de Deus. Ele fez todas as coisas para a sua glória, para o louvor da sua glória. O Salmo 96 que nós lemos fala muito sobre isso, para a sua glória.
é desejo de Deus que o glorifiquemos. A Bíblia diz com tanta ênfase, porque dele, por ele, para ele, sejam todas as coisas e a glória eternamente. É desejo de Deus que o glorifiquemos. Não devemos fazer as coisas pensando em glória para nós mesmos. Devemos basear as nossas atitudes pensando na glória de Deus. Ele está sendo glorificado com essa minha atitude? Ele está sendo glorificado com essa minha postura? É desejo de Deus que o glorifiquemos. Em tudo o que fizermos, que Ele seja glorificado. E não tem uma forma melhor de terminar a oração do que essa que Paulo utiliza aqui. Paulo encerra no verso 20 em diante, numa doxologia, uma expressão de adoração e louvor, dizendo assim: àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, onde? Na igreja e em Cristo Jesus. Por quanto tempo? Por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A igreja é o lugar onde a glória de Deus se manifesta, diz Paulo. A minha vida e a sua vida como igreja do Senhor é o lugar onde a glória de Deus também se manifesta. E veja, irmãos, que nada nós podemos acrescentar a esta glória natural de Deus. Ele já é poderoso e glorioso e nós não podemos acrescentar nada a Ele. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nós podemos sim viver de tal modo que a nossa vida contribua para que outros também possam contemplar a glória do Senhor, possam render louvores, adorar, bendizer, glorificar o Senhor. A nossa vida pode contribuir para isso. Deus não será acrescentado, mas a nossa vida pode contribuir para que outros também o reconheçam e também o glorifiquem. Bem, estamos chegando ao final e nesses últimos 2 versos, há um pregador famoso, escritor chamado John Stott. E Stott, ele pega esses 2 últimos versículos da Bíblia e ele faz, do texto de Efésios 3, e ele faz uma divisão em 6 pontos. E com esses 6 pontos ele quer ressaltar a capacidade de Deus de responder às orações. Eu tomo emprestado de Stott o que ele comenta a respeito desses 2 versículos. Ele diz: Deus é poderoso para fazer, pois Ele não está ocioso. Ele não está inativo e nem morto. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a oração e Ele responde. Deus é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos. Porque às vezes imaginamos coisas que não ousamos pedir e então deixamos de pedi-las. Deus é poderoso para fazer tudo o que pedimos, porque sabe de tudo e tudo pode realizar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, pois suas expectativas são mais altas do que as nossas. E por fim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, porque a sua graça não é dada por medidas racionadas. Ele é um Deus de superabundância. Interessante, não é? Como Stott divide aqui, Deus é poderoso. Não vamos ficar como aquele homem da história, querendo 20 centavos, quando o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos. Bem, diante do que você ouviu nessa noite, o que você deve fazer? Em resumo, você deve perseverar na palavra e na oração. Eu gostei muito da oração que o diácono Robson fez aqui. Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes gastamos pouco tempo na leitura da Tua palavra. Perdoa-nos porque muitas vezes nós separamos pouco tempo para a oração. Então esse é o primeiro passo.
Separe mais tempo. Vamos gastar mais tempo com a leitura da palavra e com a oração, para que assim recebamos, sejamos enchidos com o Espírito Santo. Outra coisa, e eu já disse isso durante o culto, durante a exposição da palavra. Deus quer habitar ricamente em você. Cristo quer fazer morada no seu coração. Faça do seu coração uma casa confortável para Ele. Tira de lá os entulhos. Faz uma faxina espiritual para que Cristo more numa casa, num coração aconchegante. E mais, você precisa conhecer mais do amor de Cristo. Buscar mais o Senhor para conhecer mais deste amor. Amor esse que excede todo entendimento, para que você possa se encher plenamente de Deus. Embora nunca de maneira completa, mas ide sempre enchendo cada vez mais. Porque sempre cabe um pouco mais de Deus em nós. Irmãos, podemos orar ao Pai. Esse texto é uma oração do apóstolo Paulo, que eu disse, uma oração que reflete o desejo de Deus para nós. E nós podemos também, assim como Paulo, orar ao Pai com a mesma confiança. Sabe por quê? Porque se os pais humanos são capazes de fazer coisas tão boas aos seus filhos, se nós, na qualidade de pais, conseguimos fazer boas coisas aos nossos filhos, que dirá o nosso Pai Celestial? O nosso Pai que é tão mais bondoso, tão mais rico, tão mais gracioso, poderá fazer por nós. Portanto, nós podemos nos achegar com toda a confiança à presença do Senhor e orarmos ao Senhor, orarmos ao nosso Pai. Irmãos, eu encerro dizendo, diante de tudo isso, que atitudes que você deve tomar hoje? Que atitudes você deve tomar durante esta semana para que a glória de Deus seja o alvo final da sua vida? Quais são as atitudes que você precisa de tomar? Pense nisso. Que Cristo seja de fato o centro. Ocupe totalmente o seu coração e que você busque a glória dele em tudo que você faz. Amém?